Você deve acordar sempre esperando que o mundo vai ser injusto, que sempre vai acontecer alguma coisa que não será de acordo com seus princípios, com seus valores. Tenha isso em mente, porque quando você imagina um mundo perfeitíssimo demais, algumas injustiças vão te quebrar, vão te machucar, vão te ferir. E isso não é legal pra gente, sabe? Então, a gente, claro, sempre pensa no mundo perfeito para nós, mas o mundo que a gente constrói pra gente. Mas a gente sabe que o mundo lá fora, ele não é perfeito. Ele vai ter pessoas injustas, ele vai ter situações principalmente injustas, mas para você não se tornar essa injustiça de fato, porque às vezes a gente acaba se tornando, de tanto acontecer, a gente acaba se tornando aquela injustiça ou a pessoa que faz a injustiça. Então, para que você não se torne isso, você tem que saber primeiramente quem você é, os seus valores, seus princípios, seus inegociáveis, se conhecer de fato. E quando a gente se conhece, a gente se frustra com essas injustiças muito menos. Porque assim, a gente sabe que a gente não pode controlar a decisão do nosso chefe, a gente sabe que a gente não pode controlar as atitudes das pessoas. O que a gente pode controlar são nossas ações. Então, controlando as nossas ações, a gente ali consegue dominar a situação e dominar o jogo. Como assim? Pensa comigo. O mesmo esforço que vai ser para sentir a raiva, sentir a ira da injustiça, vai ser simplesmente para solucionar ali aquela situação e não deixar isso te afetar, né? Falar igual o seu controle é da sua reação, é do que você vai fazer daqui para frente. O seu controle é o que você domina. Então, quando você vira essa chavezinha, sabendo que o que você controla são suas atitudes, você não é que você não se importe com, com as situações que venha, mas você consegue perfeitamente administrá-las, sem te afetar mentalmente, sem te afetar financeiramente, sem afetar você. E isso é muito bom. É muito bom saber isso. É muito bom aprender isso. Saber que não é isso que vai te tirar do eixo. Não é isso que vai deixar você irado. Não é isso que vai fazer você se vingar. E, consequentemente, você fazer uma injustiça. Compreende? Como a gente, com uma pequena atitude, a gente consegue virar esse jogo? A gente sabe que o mundo, ele tem suas injustiças, mas essas injustiças, ela não pode tirar as nossas virtudes, as nossas qualidades, né? Principalmente se você não é uma pessoa julgadora, né, de julgar as pessoas, e quando você é julgado, você não vai jogar na mesma moeda, você não vai devolver na mesma moeda. Até porque depois que a gente aprende que o universo devolve aquilo que a gente emana, você vai saber que aquela pessoa vai colher aquilo. Então, meio que a gente fica tranquilo, porque sabe que vai vir um retorno, né? Eu creio muito na lei da semeadura. Infelizmente, se você semear isso, você vai colher isso. Porque não tem como você plantar macaxeira e querer colher banana, entende? Então, não perca o seu controle, a sua reação que vai determinar. Então, o que que vai fazer? Qual é a sua reação diante da injustiça? Qual vai ser a sua reação? Você vai conseguir controlar ao ponto de saber dobrar a situação,
e não perder os seus valores, os seus princípios e não se tornar aquilo, ou você vai aceitar o controle disso. Porque quando a gente é reativo a uma situação, significa que aquela situação dominou você. Significa que você perdeu o controle, falando igual, do seu autocontrole. E isso não é legal, isso não é bacana para a vida. Claro, isso a gente aprende ao longo da vida. Infelizmente, a gente não aprende isso desde cedo, né? Acredito que essa geração, bom, que pelo menos a minha tá passando assim para os filhos, de realmente conseguir controlar ali a reação. Mas realmente, então, quando você tem uma reação muito reativa ali na hora, e principalmente tem a reação que tá cometendo a injustiça quer que você tenha. Sabe aquela pessoa que fala igual, tá errado, mas se faz de doido e quer que você vire o doido da situação? É mais ou menos isso. Então não dê o gostinho pra pessoa, sabe? Não dê a ela o seu poder de controle, o seu poder de domínio. Então, qual seria a sua reação diante disso? Não é fácil, não é do dia para a noite, a gente não consegue, na verdade, controlar do dia para a noite. É um treino, verdadeiramente. E cada situação, e isso porque não é que não vai vir, justamente vai vir, e você vai ter que testar a sua virtude de resiliência, de paciência e de autocontrole todos os dias, porque todos os dias vai aparecer alguma coisa para você, porque é aí que a gente evolui como ser humano. Não tem como evoluir sem falar igual esses exercícios da vida que naturalmente vão vir. Então, quando eu pensei nessa frase, eu pensei realmente muito nisso, que é o controle é seu, a escolha também. Porque quando a gente se coloca como protagonista da nossa vida, a gente entende que muito mais depende da reação que a gente tem para as coisas do que as coisas de fato, do que as coisas em si que acontecem com a gente. Então, isso significa em relação a como que a gente vai reagir diante das situações que vai vir. E é muito bom você ter o autoconhecimento para que a sua reação diante da injustiça seja a mais positiva, a melhor. Não para ele, mas para você. Porque o sentido de tudo é o seu bem-estar. É o seu bem-estar em primeiro lugar. Não é o do outro, é o seu. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe e até o próximo vídeo.